Salve, salve, gente, bom dia. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. É com muito prazer, com muita honra, que nós estamos comemorando 2 anos de canal Na Direção da Poesia. Esse mês inteiro é um mês de comemoração. Em dia 12 de setembro de 2020, eu iniciei esse canal sozinho. Quando fez 1 ano, Guilherme Frutani e Isabelle Balbi, a intérprete, e o Guilherme, o editor, vieram a integrar a equipe, né? E desde então não trabalhei mais só, e esse canal foi crescendo, e principalmente com a participação de vocês em acompanhar, em compartilhar, em comentar. Isso é muito importante. Então, bom, vamos à nossa programação desse ano. É uma programação muito especial. Nós teremos 5 pessoas convidadas aqui ao longo do mês. E, sem mais delongas, para começar a falar do nosso primeiro convidado, que já vai estar falando aqui com vocês, né? Ele é cineasta. Antes de ser cineasta e artista, também é um amigo pessoal, né? Que eu tenho o maior prazer, o maior orgulho de ter essa pessoa próxima a mim, que é o Lucas de Jesus. Lucas de Jesus é do interior do Espírito Santo, é formado em artes cênicas pela UFOP, é cineasta de profissão, é fotógrafo, editor, roteirista, ator, faz de tudo um pouco, né? É um cara multifacetado dentro do audiovisual em específico. E no último ano ele lançou o curta-metragem Quantos Mais? Um curta-metragem que ainda não está disponível nas redes sociais, apenas o trailer que está no canal da produtora dele, Cinemas Possíveis. O link da produtora está aqui na descrição. E esse curta, meu povo, está rodando o mundo, está recebendo prêmios diversos. Antes desse curta, o Lucas já produziu individualmente ou em parceria com outras pessoas, outras tantas produções. A carreira dele é vasta, é longa, né? E hoje a gente tem o privilégio de bater um papo com o Lucas de Jesus. Então, sem mais delongas, sem mais estender isso daqui, né? É melhor deixar ele falar por si só do que eu ficar tentando descrevê-lo. Então é isso, acompanhe a nossa programação. Se ainda não segue a gente nas redes sociais, Facebook ou Instagram, por favor, vai lá, siga, @Na Direção da Poesia, tá certo? A nossa programação está em todas as redes, inclusive aqui na nossa comunidade do YouTube, tá bom? Então é isso, esperamos vocês nessa entrevista e nas próximas. Então agora com vocês, o cineasta brasileiro Lucas de Jesus. Chega pra cá, meu amigo. Olá, meu nome é Lucas de Jesus Ferreira, eu sou cineasta e estou aqui para comemorar com vocês os 2 anos do Na Direção da Poesia. Como o cinema entrou na minha vida? Bom, o cinema ele entra na minha vida, na verdade, através da fotografia, né? E a fotografia ela chega para mim através de um conselho de uma professora chamada Letícia no meu período de graduação. Para quem não sabe, eu sou ator formado, de formação, e no período de graduação essa professora, a Letícia, ela sugere para nós, assim, que seria muito importante a gente ter uma câmera, uma filmadora, ou algo que pudesse registrar determinados momentos que a gente vivenciasse. E aquilo me despertou a atenção para a fotografia. Então eu arrumei minha primeira câmera fotográfica. Paguei na época acho que uns R$200, aquelas bem baratinhas mesmo, mas era algo que eu queria registrar imagens, porque ela dizia que a nossa memória ela é muito falha, né? E às vezes a gente acaba esquecendo ou perdendo alguma coisa importante por não ter certos tipos de registros, né? Então eu me despertei para fotografia e aí assistindo a um filme do Spike Lee chamado Todos a Bordos, que é um filme que conta a história de 11 pessoas que estão indo em direção à marcha dos 1 milhão, né? E cada um conta a sua história
né? Vive seus dramas, seus conflitos dentro desse ônibus, fazendo essa narrativa, né? E aquele filme ele me despertou uma vontade muito louca por contar histórias de uma forma tão grande, porque eu acho que eu estava vendo algo que era muito real, muito próximo a mim, vendo histórias comuns, conflitos comuns, de pessoas comuns. E é quase um documentário, mas não é documentário, sabe? Teve uma coisa no filme que me chamou, me despertou essa atenção muito louca, assim, de querer fazer filme, né? Contar histórias. E aí, efetivamente, eu tenho esse contato máximo mesmo através de uma oficina realizada com o Bigode, que é um cineasta de longas datas aí, de muita trajetória, o Luiz Carlos Lacerda, mais conhecido como Bigode. E é através da oficina dele que eu faço o meu primeiro filme mesmo, assim. E aí, a partir daí, eu acho que o cinema entra de vez na minha vida, né? Através dessas experiências, né? Através da fotografia, através desse filme do Spike Lee que me criou esse desejo por criar histórias e efetivamente a partir da experiência concreta de fazer um filme que eu gosto de fazer no cinema. Rapaz, eu gosto de tudo. Eu gosto de tudo. Por uma certa urgência, uma certa necessidade, eu fui aprendendo todas as etapas do que é um fazer cinema, né? Desde a pré até a pós, assim. Cada etapa eu fui minimamente tentando aprender para suprir as necessidades e também para fazer os meus próprios filmes, né? Para ter essa autonomia de fazer certos projetos, assim, né? Não é à toa que eu criei minha produtora, Cinemas Possíveis, né? Que é exatamente pensar nessas diversas possibilidades de se fazer cinema, né? E aí eu fui conhecendo toda essa camada do que é fazer cinema, mas tem 4 áreas que me saltam os olhos, que é o roteiro, a direção, a fotografia e a edição. Essas 4 áreas, elas me saltam os olhos e são áreas que eu exerço profissionalmente, assim, no meu fazer cinematográfico. Porque eu amo fazer cinema. Eu amo fazer cinema porque eu amo contar histórias, sabe? Eu acho que começa a partir daí. Eu gosto muito de imaginar as coisas quando eu estou escrevendo ou quando eu estou lendo. Eu penso muito imageticamente, sabe? Então, desde essa construção imagética de ver, de visualizar as coisas, e aí isso vai me dando esse desejo de contar histórias, né? Mas eu tenho um olhar muito voltado para histórias reais, de pessoas reais, ou histórias comuns se tornarem extraordinárias, né? Porque eu creio muito nisso, né? De que histórias comuns também podem ser histórias extraordinárias, né? Então, produzo cinema pensando muito efetivamente nisso, né? Eu gosto muito de pensar projetos que me agregam de forma humana, projetos que pensam sociedade, projetos que pensam comunidade, projetos que pensam memórias, projetos que pensam o humano, sabe? Eu tenho muito esse olhar dos meus trabalhos voltado para o humano, né? Um acontecimento na minha história que me marcou foi em 2017. Eu estava fazendo algumas entrevistas com cineastas que estavam no encontro de cinemas Osmo Bulbu, né? E aí eu tive a oportunidade de entrevistar o Joelzito Araújo, que é um grande cineasta e uma grande referência para mim também, né? E aí na oportunidade eu perguntei para ele o que ele poderia deixar como um incentivo para as pessoas que estivessem começando ou que tivessem o desejo de fazer cinema. E aí ele fala uma coisa que me marcou e me marca até hoje, que é um pensamento que eu sempre tive com fazer cinema, né? E aí ele diz, filme tudo. Filme é a história de seu pai, a história de sua mãe, a história de sua avó, a história de sua rua, a história do seu bairro. Filme tudo, pois uma história de um Oscar pode estar dentro da sua própria casa.
E aí me bate novamente a tecla, como eu comentei anteriormente, né? Que essas histórias comuns, elas são extraordinárias, né? E essas histórias extraordinárias, às vezes, está dentro da nossa própria casa, né? Então, essa passagem, esse encontro com ele me marca muito, porque me sinaliza, mais uma vez, que o meu caminho, o que eu quero produzir enquanto fazer cinema, que é transformar histórias comuns em histórias extraordinárias e pensar esse humano e esse social e essa memória, ela vai muito de encontro com isso que ele falou, né? Então, essa passagem me marca muito, assim, né? E me dá aquele gás, me dá aquela força a mais, me dá como quase que fosse abrir o sinal verde para dizer bem assim, sim, filho, você tá no lugar certo, você continua fazendo isso, sabe? Então aquilo me marca muito, com certeza. Bom, e para finalizar, eu gostaria de estender o incentivo do Joelzito a todos aqueles que gostariam de começar a fazer cinema, ou que estão começando, né? Que filme as suas histórias, né? Filme a história de seu pai, a história de sua mãe, a história de sua avó, a história de sua rua, a história de seu bairro, enfim, filme as histórias mais próximas de vocês, né? Para finalizar, eu gostaria de agradecer, né, ao convite de estar aqui com vocês, falando um pouco sobre cinema, falando um pouco sobre minha trajetória, na verdade, dentro do cinema. E é isso, parabenizar na direção da poesia, né? Vida longa, vida longa e vida longa. E cada vez mais poesia para todo mundo, porque poesia com certeza é um grande antídoto para todas as mazelas que existem no mundo, tá? É isso. Tchau, tchau. Um beijo e nos vemos. Viva a arte, viva o cinema, viva a poesia.